Boa noite! Com grande alegria, iniciamos a primeira parte do Recital dos Alunos de Piano 2021. Meu nome é Maria Luísa Zani e sou a professora desses queridos alunos. Este ano, além das belas obras que os alunos escolheram e prepararam com muita dedicação para apresentar a vocês, queremos que conheçam um pouco sobre a história do piano, este instrumento que nos cativou. Desejamos a todos um ótimo espetáculo. Vamos contar um pouco da história do piano, instrumento que ouviremos na interpretação dos alunos. De todos os instrumentos de teclado, o órgão é de longe o mais antigo. Sua invenção é creditada ao engenheiro Ctesíbio, que viveu durante o século III a.C. O instrumento de Ctesíbio ficou conhecido como hidráulos, palavra grega que significa água e tubo, pois era a água que mantinha a pressão constante do ar, que era levada aos tubos, e seu teclado tinha apenas o que costumamos chamar de teclas brancas. Ouviremos uma obra que usa apenas teclas brancas do piano, na interpretação da aluna Emanuela Silva Figueiredo, Run Mouse Run, de James Bastian. No século XV, surge outro instrumento de teclado, chamado cravo. Nesse instrumento, o som é produzido por cordas pinçadas, lembrando o som do violão. Os primeiros cravos tinham um só teclado, ou manual, e uma única corda para cada nota, sendo que sua extensão era de 4/8. Os cravos construídos depois do século XVII ganharam a possibilidade de ter um segundo teclado, acionando mais cordas. Assim, tocando no teclado inferior, o som fica mais forte que o som do teclado superior. As cores das teclas do cravo eram inversas às do teclado do piano atual, aparecendo mais as teclas pretas. Dizem que poderia ser por uma questão de disfarce para a falta de higiene daquela época. Eca, que nojo! Ainda bem que hoje sabemos da importância de higienizar as mãos antes de tocar o nosso instrumento. Ouviremos uma obra escrita originalmente para cravo, que continua sendo muito tocada no piano. A aluna Laila Michelle Porcher interpretará Marcha em Ré Maior, BWV 122, de Johann Sebastian Bach. Em 1698, o italiano Bartolomeu Cristofori, fabricante de cravos, começou a trabalhar em um novo instrumento de teclas. Seu objetivo era construir um instrumento que pudesse fazer contraste de som, indo do forte ao suave, distinguindo-se do cravo daquela época. Muitos duvidaram, pois parecia ser uma missão impossível. O aluno
Lucas Michel de Oliveira interpretará Missão Impossível, de Lalo Schifrin. Em 1709, o novo instrumento do italiano Bartolomeo Cristofori estava pronto e foi chamado de gravicembalo col piano e forte, cravo com piano e forte. A notícia da invenção de Cristofori espalhou-se e outros fabricantes de instrumentos também começaram a fazer pianos. Para apreciar a beleza dos contrastes sonoros desse maravilhoso instrumento, ouviremos a aluna Helena Michel de Oliveira interpretar a Sonatina em Fá maior, opus 168, número 1, primeiro movimento, Moderato cantabile, de Anton Diabelli. No início, nem todos apreciaram a sonoridade do piano, e ele foi vulgarmente chamado de cravo com martelos. Em 1760, o cravo e o piano já estavam em pé de igualdade no universo musical. Os compositores escreviam na capa das obras, para cravo ou forte piano. Durante a segunda metade do século XVIII, formaram-se duas principais escolas de fabricantes de pianos, que usavam em seus instrumentos mecanismos diferentes, conhecidos como mecanismo inglês e mecanismo vienense ou alemão, resultando dois tipos diferentes de sonoridade. No piano vienense, o som era muito equilibrado, tanto nas notas agudas como nas notas graves, sonoridade que encantou o compositor Mozart, como se pode ver na carta que escreveu ao seu pai. Quando bato firme na tecla, posso ficar com meu dedo nela ou retirá-lo. Não importa, o som só irá desaparecer quando eu quiser. Qualquer que seja a maneira que eu toque na tecla, o som nunca é áspero, nem muito forte, nem muito fraco, e tampouco se extingue completamente. Vamos apreciar uma obra de sonoridade equilibrada com a interpretação da aluna Giovanna Silva Figueiredo, Canzonetta de Mozart.
piano tem uma ampla tessitura, qualidade que fez Mozart escolher esse instrumento para fazer muitas das suas composições, escritas para outras formações instrumentais. Prova disso é a carta escrita para o seu pai em 1781, na qual ele relata que não estava conseguindo compor, porque ainda não havia conseguido alugar um piano em Viena. O piano e o cravo foram os parceiros dos grandes compositores clássicos do final do século XVIII. Em homenagem ao piano, instrumento que ajudou na composição de grandes gêneros musicais, como óperas, cantatas, concertos, sinfonias, o aluno Renan Montagnani Prado Martins irá interpretar o tema da Sexta Sinfonia Pastoral de Beethoven. Acreditava-se que Beethoven havia nascido em 1770, mas recentemente a igreja onde ele foi batizado passou por uma reforma. Durante a reforma, encontraram uma sala lacrada por algum engano. Nela havia muitos documentos, inclusive o batistério de Beethoven, que comprova o verdadeiro ano de nascimento do compositor, 1771. Em comemoração aos 250 anos de nascimento desse grande compositor, que muito contribuiu para a evolução do piano, continuaremos ouvindo outras de suas obras. A aluna Elizabeth Aparecida Copini Pucci Ferreira vai interpretar o tema de Por Elise, de Beethoven. Em 1783, o pedal direito foi introduzido no piano pelo fabricante Broadwood, em Londres. Um dos mais importantes fatores na técnica pianista está reservado ao uso dos pedais. A maioria dos pianos possui dois. O pedal que fica do lado direito é chamado de pedal direito, ou sustain. Fazer pressão com o pé sobre esse pedal faz o mecanismo do instrumento retirar todos os abafadores das cordas. Isso permite que qualquer corda que seja tocada vibre livremente, sustentando o som, mesmo quando o pianista deixa de pressionar as teclas acionadas. O uso desse pedal também produz outro efeito. Quando se retiram os abafadores, algumas outras cordas que não foram tocadas irão vibrar por simpatia, o que enriquece a sonoridade, proporcionando uma coloração surpreendente. Poderemos apreciar uma obra que usa o pedal direito na interpretação do aluno João Vitor Michel Porcher, 6 escocesas para piano, WOO 83, de Beethoven.
As inovações realizadas pelo fabricante Broadwood não pararam. Em 1794, ele aumenta a extensão do teclado do piano, que era de 5/8 nos pianos daquela época, para 6/8. Em 1808, ele passa a usar barras de tração feitas de ferro para dar maior resistência à armação de madeira. Uma das obras que Beethoven publicou aproximadamente nessa época será interpretada pela aluna Jaqueline Soares Mendes, Sonata em Sol Maior, Opus 49, número 2, primeiro movimento, Allegro ma non troppo, de Beethoven. Todo ano, escolhemos um homenageado, uma pessoa para receber o título de amigo da música.
Mas esse ano vai ser diferente. Com a pandemia, nós não escolhemos nenhum homenageado. Mas eu tomei a liberdade de escolher sozinha 18 heróis. Heróis que, mesmo com a pandemia, não desanimaram, estudaram muito, se dedicaram demais e provaram que, mesmo de forma online, é possível aprender e evoluir nesse maravilhoso instrumento, o estudo do piano. Este ano, os homenageados são vocês, alunos. Muito obrigada por não desistirem e por serem amigos da música. Beethoven estava sempre muito à frente do instrumento que existia no período em que ele viveu. Revolucionário que era, escrevia obras que precisavam de mais notas do que os pianos da época possuíam. Fato que contribuiu muito para a evolução do instrumento. Somente no final da sua vida, ele ganha um piano que possuía todas as notas para tocar a obra integral dele. Ouviremos o aluno Luca Capovilla interpretar a sonata em dó menor, Pathetique, opus 13, terceiro movimento, Rondó Allegro, de Beethoven.
Assim, encerramos a primeira parte do recital dos alunos de piano e esperamos vocês amanhã para continuar ouvindo os outros alunos e apreciar um pouco mais sobre a história do nosso querido instrumento piano. Uma ótima noite a todos!